o Cif mandou um abraço. Deu um abraço nele, tá? É. Já o Cif também, mandou um abração. E o nosso processo foi julgado dia 19 de dezembro. Cansei de ligar para dizer que você estava em Brasília, que não estava mais tempo. Mas e aí? Tem recurso? Que foi recurso. Foi por freno, né? E agora temos que entrar na justiça. Na justiça você sabe o que vai ser. Você me gravou com ele? Lembra aqui do... Qual é a história? Tem uma história. Ele é o presidente da Associação dos Aposentados. Marca lá pra gente fazer um almoço. Passa o Fernando, tem que passar. Alô? Bom, eu gostaria, inicialmente, agradecer aos especialistas, aos técnicos, aos estudiosos que aceitaram o nosso convite de vir até aqui para que nos expusessem
de maneira instigante, de maneira criativa, suas observações que resultam do resultado não só da experiência de cada um em sua atividade profissional, atividade pública, teve, mas também das pesquisas e dos estudos que fizeram na universidade, em institutos de pesquisa e na própria administração pública. O PMDB de Niterói, ele se coloca um desafio e encara esta eleição e o exercício do governo municipal como um desafio. Não meramente a luta para a conquista do governo, mas sim o desafio de querer, no governo, ter um instrumento eficaz para enfrentar as dificuldades que a população vive, para enfrentar o sentimento decorrente da consciência de que as coisas precisam avançar. Avançar no sentido de resolver alguns problemas de natureza urbanística, mas, sobretudo, de natureza social, que vem atormentando a vida dos brasileiros que moram nas grandes cidades e, consequentemente, a vida dos niteroenses. Os padrões de desigualdade que estão sendo impostos às populações urbanas, eles já ultrapassaram os limites do razoável. Já começa a entrar num ambiente de irracionalidade, de geração de um clima de tensão social, de conflito, de intolerância que torna e haverá de tornar cada vez mais difícil a vida das famílias urbanas no Brasil. E Niterói, evidentemente, não foge deste quadro. Não, tenho certeza, é tão grave quanto na cidade do Rio de Janeiro, mas a dependência de um modelo de crescimento urbano que foi imposto a este país nos permite afirmar que, se intervenções não forem tomadas, nós vamos repetir, inevitavelmente, a mesma experiência que se vive nas outras grandes cidades. E não se quer isso, o PMDB não quer isso. Por isso nós estamos convidando pessoas que possam nos falar aos nossos candidatos a vereador, aos nossos militantes e certamente aos futuros dirigentes da Prefeitura Municipal de Niterói, sobre um quadro conceitual, um quadro sobre uma reflexão do que deve ser feito para que as condições de vida sejam modificadas, sejam melhoradas e se possa garantir esperança de dias melhores. Quero parabenizar mais uma vez a Fundação Ulisses Guimarães, seção de Niterói, na pessoa do seu presidente, o vereador Fernando de Oliveira Rodrigues. Quero estender o meu reconhecimento ao vereador Alaor, a todos os candidatos que aqui estão, na certeza de que vocês, com o mandato de vereadores na mão, Sérgio, aqui, eles terão não um simples exercício do mandato, mas terão a oportunidade de dar um sentido de integração à atividade parlamentar no plano municipal, que faça renascer a confiança da população na ação dos homens públicos, na ação da atividade política. Quero parabenizar o professor Pedro Lentino pelo esforço que vem tendo no sentido de trazer para nós a convivência com aqueles que na universidade pensam, tanto na UF quanto na COP, em outras instituições de pesquisa, e dizer que, finalmente, eu vejo aqui o presidente do SECROM, que finalmente, na quinta-feira
quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã, com a presença da governadora, nós vamos começar a obra de recuperação das lagoas de Piratininga e Itaipu. E os recursos já estão há algum tempo depositados na Caixa Econômica Federal para que a Serra possa iniciar essa obra. Ela teve que enfrentar dificuldades, mas o esforço do secretário Luiz Paulo Conde fez com que essas dificuldades fossem superadas. Então, na quinta-feira, às 10 horas, lá em Piratininga, nós estamos iniciando, finalmente, depois de longos e longos anos, de muitas promessas não cumpridas, nós estamos conseguindo iniciar essa obra. E dizer que, ao SECROM, que eu já coloquei, para garantir a continuidade, mais 2 milhões e 400 no orçamento da União, para que esse ano, concluída essa etapa com os 2 milhões e meio que aqui estão, a obra já tenha recursos garantidos para a etapa subsequente, que é já aí uma melhoria das condições dos procedimentos de dragagem das duas lagoas. Eu gostaria de convidar todos para, na quinta-feira, às 10 horas, estarmos lá em Piratininga para dar a nossa solidariedade à realização desse sonho que foi tão vivido pelos moradores da região oceânica de Niterói. Muito obrigado. Bom, vamos passar a palavra ao Dr. Jorge Martins, primeiro palestrante da tarde, e as pessoas que quiserem fazer algum tipo de pergunta podem preencher, pedir desde 1998, o convênio que vem sendo renovado, e também apresentando uma proposta que desenvolvemos a pedido do BNDES, que solicitou a COP, que identificasse a viabilidade econômico-financeira de revitalização de 10 sistemas aquaviários urbanos, desde que servissem para induzir um crescimento urbano de forma sustentável. Então eu vou falar de qual é o estado da arte de políticas integradas de transporte do solo, ou seja, o que o mundo, em função da reunião de especialistas no setor, definiu como metas a serem adotadas pelos municípios em todo o mundo. E, em seguida, então, eu vou fazer uma reflexão com vocês de até que ponto Niterói ele está distante ou perto de atingir essas metas e qual é a nossa sugestão para se começar a discutir política sustentável e políticas integradas de transporte do solo. Antes de falarmos sobre o que existe de recomendações no mundo, vamos definir primeiro qual é essa problemática ambiental urbana no que diz respeito à relação do transporte com o uso do solo, de forma bem didática, bem clara. Bom, geralmente o poder público, seja a prefeitura ou o Estado, investe ampliando ou redimensionando a infraestrutura de transporte. Ao fazer isso, o poder público ele aumenta os indicadores de acessibilidade para uma área. Mas em aumentar os indicadores de acessibilidade para uma área, o poder público, na verdade, imprime valorização daquela terra, né? E uma terra que se valoriza é objeto de investimentos no mercado imobiliário, ou seja, vai sofrer um processo de alteração. Edificações, né, casas vão ser substituídas por prédios, aumentando o adensamento urbano. Pois bem, quando o solo muda de uso, ou seja, quando casas são substituídas por prédios, aumenta o número de viagens motorizadas para aquela área. Ou seja, são automóveis, são pessoas que se deslocam para aquela área e, portanto, passa a requerer novamente investimento para manter a qualidade de circulação que tende a ser piorada, né? Já que, atraindo muitos veículos para um determinado ponto, todos os impactos também vão estar acontecendo. Impacto na qualidade de circulação, impacto na qualidade do ar. Só para vocês terem um dado,
A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabelece que durante um ano só pode ocorrer uma única hora com 35 partes por milhão de monóxido de carbono e um único período de 8 horas por ano com 9 partes por milhão de monóxido de carbono. Quem mora em Caraí, por exemplo, na Moreira César, ou trabalha na Amaral Peixoto, respira todos os dias. Isso a 1,5 metro da calçada, o que a OMS estabelece que só deveria ocorrer de uma única vez no ano. E todos os dias úteis aquilo acontece. Então, quando chega num estágio como esse, que os impactos negativos são tão grandes da forma como se adensa aquele espaço, é preciso, então, novamente investir na ampliação da infraestrutura. Com o custo do financiamento dessa infraestrutura. Se beneficia pela captura de valor que aquela acessibilidade imprime à propriedade urbana, mas ele não paga por essa acessibilidade. A tarifa é paga somente pelo usuário e pelo conjunto da sociedade na forma de vale transporte. Porém, isso se desconta quase que integralmente do imposto de renda. Sei que para alguns tipos de pesquisa já caiu para a 16ª e depois para a 56ª, mas ainda se acredita na 4ª cidade de qualidade de vida. Primeiro que os critérios, em 1991, que o Instituto Polis definiu para qualificar uma cidade, né, em termos desse estado de qualidade de vida, nada se refere à administração municipal. Por quê? Os 4 critérios eram renda, e por Niterói, por ser sede da UF, ter sido ex-capital, tem a 4ª maior renda do país, né, isso não depende da atividade municipal diretamente. Né. Número de municípios ligado à rede de esgotos, número de anos de escolaridade e número de cômodos do município, do domicílio. Portanto, os indicadores para qualificar Niterói como qualidade de vida não se referem e dependem da administração municipal. No entanto, por uma competência de marketing, isso ficou associado. Se identifica que Niterói tem isso, não pelo conjunto da sociedade que aqui produz, mas se associou isso à administração municipal nos últimos 15 anos. Acontece que os dados de Niterói, por Niterói ser um outro município de São Gonçalo, eles mascaram uma realidade, que é o seguinte: Niterói não consegue acontecer, né, rompendo o pacto que tem historicamente com São Gonçalo.
Porque Niterói e São Gonçalo são uma mesma unidade produtiva. E isso se observa quando vocês vão ver lá, demanda de transporte de São Gonçalo. Quase 90% da demanda de transporte de São Gonçalo se refere a Niterói. A linha 3 do metrô, que era um estudo que pretendia integrar por túnel subaquático, né, por metrô, São Gonçalo a Niterói, né, 2/3, quase 70% da movimentação para em Niterói. Né? No entanto, aquela obra custaria 2 bilhões e 400 milhões, né? Sendo que a metade disso para fazer o túnel subaquático. Né? Faz-se um túnel subaquático que vai consumir 50% dos recursos do túnel, do metrô. No entanto, isso só vai servir para transportar menos de 30% de toda a demanda, porque, na verdade, a preocupação é a ligação Niterói com São Gonçalo. Né? Ou seja, pelo fato de Niterói ser muito segregado de São Gonçalo, fisicamente, urbanisticamente e socialmente, né, os dados de sucesso contabilizam para Niterói, mas não para São Gonçalo. Por exemplo, dado da Gazeta Mercantil, vocês sabiam que um cidadão niteroense consome 8 vezes mais pão que um cidadão de São Gonçalo? É mentira, porque aparece o dado da seguinte forma: eles pegam o número de pães vendidos em São Gonçalo, o número de pães vendidos em Niterói e dividem pela respectiva população de cada município. Né? E aí se chega à conclusão que em Niterói se consome 8 vezes mais pão. Não é verdade. Até o consumo de pão de São Gonçalo é feito em Niterói. Ou seja, o que acontece é que está sendo computado em Niterói, né, o consumo de uma cidade vizinha. Não é estratégico para São Gonçalo ter isso, ou seja, ela deve manter o consumo, a renda dos seus habitantes lá naquele município, só assim ela de fato vai se desenvolver. Né? Por outro lado, Niterói, que tem a pretensão de desenvolver o centro de Niterói para uso habitacional, né, ganharia também se conversasse com o município de São Gonçalo, pressionando o poder público estadual, no sentido de colocar uma acessibilidade direta de São Gonçalo para o Rio, né, porque se conseguiria liberar o uso do solo de Niterói para fazer renovação urbana num padrão de qualidade e que tem mais coerência com a renda que já está estabelecida aqui. Ou seja, o que o prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, na época da discussão do túnel, falava que eu não vou me meter nisso porque isso não interessa, é um equívoco. É um equívoco porque não consegue sequer demonstrar como seria possível, então, induzir o desenvolvimento do centro de Niterói, mantendo essa dependência com uma população que passa por ali, apenas passa e consome atividades que não agregam de fato valor à produção de Niterói. O outro ponto é o bem jurídico como realidade virtual, no sentido de que estamos criando leis muito mais para fingir à população que estamos fazendo alguma coisa, né? E, no entanto, essas leis não têm vínculo nenhuma com a realidade. E eu falo isso em relação à função social da propriedade urbana, em que hoje a preocupação ambiental significa exatamente garantir à população, né, uma qualidade de vida, né, que virou slogan, mas não de fato. O que a lei de uso do solo está permitindo construir sem a previsão dos impactos, né, em pouco tempo não vai ter qualidade de vida, nem com um bom discurso. Bom, continuando então, como nós chegamos até aqui? Descontinuidade administrativa. Né? Ou seja, a política hoje foi tomada por essa cultura narcísica que Christopher Leste havia denunciado em 1981, em O Declínio do Homem Público, de que o culto ao nome e a imagem, a marca que o prefeito ou o governador do Estado vai deixar, né, no sentido de que ele é muito mais ser servido do que servir. Né? E eu me refiro a isso, né, até uma coisa que há pouco tempo eu vi, e fiz também enquanto cidadão niteroense, o atual prefeito estaria discutindo com o ex-prefeito Ronaldo Fabrício de que obras de sua gestão quanto prefeito de Niterói seriam questionadas a autenticidade. Nem todas as obras teriam sido feitas pelo Moreira Fonte quanto prefeito, mas apenas parte delas. Como se então fosse mau exemplo de política dar continuidade ao que um governo anterior começou e lançou projetos. Ou seja, exatamente um prefeito, um governador, qualquer homem público, que além de suas próprias ideias, dá continuidade ao que o governo anterior colocou como bom projeto, né, isso não pode ser tido como defeito, ao contrário. É exatamente essa falta de continuidade administrativa que tem levado as cidades a essa perda de qualidade cada vez maior. Né? Políticas setoriais são desarticuladas.
Há 30, 40 anos ouvimos falar em integração dos transportes e não acontece de fato no Rio de Janeiro. Há 30, 40 anos ouvimos falar em integrar política de transporte com o uso do solo e isso não é feito. Quais foram os critérios definidos para ser fixado que o índice de aproveitamento da área de Niterói é esse que aí está? Quais foram os critérios, por exemplo, para se definir o limite de velocidade que os radares estão programados para detectar? Eu me surpreendi quando eu vi que a discussão está sendo discutida entre o prefeito e o presidente da Câmara, fixando, não, vamos passar de 60 para 70, como se fosse essa a questão. Tem que ser definido tecnicamente. E existe um inquérito do Ministério Público que já está exatamente para definir, por questões técnicas, quais são os limites que os radares deveriam ter. Um outro ponto é falta de atualização técnico-profissional, e aí temos que fazer a minha-culpa enquanto universidade. Nós hoje colocamos arquitetos e engenheiros no mercado, sabendo projetar grandes e bonitas construções, porém sem sequer ter noção de qual é o impacto que essas edificações vão causar na qualidade de circulação. Isso é um tema que está ainda só é do conhecimento de pequenos grupos de pós-graduação. No Rio de Janeiro, por exemplo, só a Universidade Federal do Rio de Janeiro que tem essa linha de pesquisa, e mesmo assim na pós-graduação. Portanto, é fundamental que esse conhecimento que está preso nos cursos de pós-graduação sejam levados aos cursos de graduação e sejam levados direto aos técnicos das prefeituras para que possam ser atualizados. E o último ponto, falta de cidadania ativa, ou seja, nós hoje delegamos, baseado no princípio da representação política, o que deveríamos estar exercitando, de fato, no sentido do que Bob denuncia de um cidadão mal educado, exatamente porque ele delega o que deveria ser o seu papel. Bom, qual é o estado da arte em políticas de integrar transporte do solo? Nós vimos até agora como está o quadro Niterói. Mas o que os especialistas do mundo, reunidos numa iniciativa europeia, definiram que deve ser feito para integrar transporte com uso do solo? E o estudo compreendeu essas etapas. 26 casos foram estudados no mundo para se concluir que 9 casos eram casos de sucesso. E esses 9 casos deveriam servir de exemplo para qualquer município que quisesse integrar transporte com uso do solo. Com relação a políticas de uso do solo, o que o estudo concluiu foi o seguinte: primeiro, localização de atividades geradoras de emprego próximas das estações de transporte público. O plano diretor não passa por aí. Outro ponto de política de transporte recomendado: regulamentação de estacionamento na trama urbana. Isso não foi feito no Niterói do ponto de vista de garantir metas de sustentabilidade. Restrição de tráfego e promoção de transporte intermodal. Ligando pontos de Niterói diretamente ao ponto de Rio, sem passagem pela área central, baseado na tecnologia de catamarãs para embarque e desembarque de ônibus. Os ônibus já concedidos. Portanto, é um projeto que poderia ser feito através pela ponte de Niterói, por esses atalhos aquaviários. Isso significaria que 300 passageiros, não embarcando individualmente, mas embarcando dentro de um ônibus, se reduz o tempo de embarque de 5 para 2 minutos e meio. Quero cumprimentar o presidente nacional da Fundação Ulisses Guimarães, deputado Moreira Franco, o presidente de Niterói da Fundação, vereador Fernando Rodrigues, vereador Naoa, professor e colega Pedro Gentino, professor Jorge Martins, a todos os senhores. Agradeço pelo convite de participar desse encontro, voltar a Niterói, onde trabalhei durante 4 anos, no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Tive muito prazer e muito orgulho de conhecer melhor e trabalhar em Niterói. Como o deputado Moreira Franco comentou, cidades brasileiras vivem uma crise histórica, eu diria, o que não nos deve impedir de sonhar e propor a sua transformação positiva. E eu penso que a grande meta há de ser a democratização das nossas cidades, fazer com que as oportunidades possam ser
cada vez mais bem distribuídas e que a qualidade de vida urbana se distribua para todos os cidadãos. Esta é uma meta, é um objetivo ambicioso por muitos aspectos, mas principalmente porque, de fato, o nosso país, já há muitos anos, há décadas eu diria, não tem políticas urbanas nem políticas habitacionais. E sem uma ordenação que emane das instituições da União, que trace as políticas, sobretudo de financiamentos para a habitação, para o saneamento, para o desenvolvimento dos serviços urbanos, fica praticamente o encargo todo na instituição municipal, que embora tenha alcançado melhores possibilidades a partir da Constituição de 88, mesmo assim, ainda tem muitas carências a enfrentar. Mas, de qualquer modo, a democratização das nossas cidades parece ser um desejo geral de todos nós, por certo, o compromisso dos que estão hoje neste plenário, nessa mesa, e eu penso que o tema que me foi colocado para abordar, a questão da moradia e das políticas sociais integradas, pode ser um bom instrumento para a democratização e aumento da qualidade de vida das nossas cidades. Nesse aspecto é que eu vou me ater, mas especialmente ressaltando a necessidade da criação e da implementação de políticas amplas de financiamento e crédito para a habitação, um dos instrumentos mais efetivos se quisermos, de fato, reverter o quadro de perda de qualidade ambiental e social das nossas cidades. É um título muito apropriado, porque, de fato, a gente vendo as cidades sendo mantidas com seus volumes, seus edifícios permanentes, dá a impressão que as cidades são estáveis. E, de fato, as cidades, seja pela mudança ambiental, seja, sobretudo, pela relação que as pessoas, os cidadãos, mantêm com o seu espaço, com os seus símbolos, com a memória que traçam da sua cidade, as nossas cidades são permanentemente em movimento. Estão permanentemente em movimento. E se nós quisermos que esse movimento seja no sentido da sua melhora, nós temos também que permanentemente estarmos atentos para o seu desenvolvimento. Nós vimos na palestra do professor Jorge Martins a complexidade dos temas que ele levantou. E que, por certo, são muito úteis e que precisam ser debatidos. Eu mesmo, Jorge, teria algumas observações a fazer quanto, por exemplo, à questão da densidade. Eu defendo que, hoje em dia, as nossas cidades reduzam ao máximo a possibilidade de expansão da mancha urbana. Até Niterói, nesse particular, tem pouca área para expandir, mas ainda tem bastante. Ao contrário de expandir a mancha urbana, eu penso que nós devemos reforçar aquele tecido já infraestruturado. E neste tecido infraestruturado, nós devemos promover a melhor densidade. Devemos sim melhorar o aproveitamento dos terrenos, não em altura exagerada, até defenderia uma altura média, de máximo 6 pavimentos, mas assim mesmo nós deveríamos permitir e estimular que isso acontecesse. Mas o nosso estímulo, o nosso oferecimento para que isso se dê, não tem caráter impositivo, nem pode ter. Porque os agentes sociais, econômicos, políticos que intervêm na produção da cidade são muito distintos e muitas vezes, quase sempre, têm interesse também em conflito. Então o poder público, se arbitrar a força, ou se outorgar a força de impor que ali tem que construir tantos metros quadrados naquele terreno, sob pena de não estar cumprindo com a
função social da propriedade nos termos em que o Estatuto da Cidade estabelece, é uma quimera. Pode ser uma quimera. No entanto, o aumento da densidade do tecido infraestruturado, eu acho que é uma possibilidade cada vez mais efetiva se nós quisermos ampliar a oferta dos serviços de qualidade para toda a população. Quanto mais expandir a cidade, mais difícil será mantê-la. Quanto mais nós levarmos à frente novas construções por além do tecido existente, mais difícil vai ser recursos públicos suficientes para que toda a cidade seja bem tratada. E nesse particular o transporte tem uma função essencial, porque a cidade não é feita para o transporte. Não é o transporte que vai determinar para onde vai a cidade. São os interesses da população e sociais, sobretudo, que devem pegar esses instrumentos todos, inclusive o transporte, e oferecer a qualidade possível que temos hoje certeza poderemos alcançar. Bom, não vou me estender mais nisso, só queria destacar esses aspectos elogiando esse encontro, porque somos carentes de debater os problemas das nossas cidades, especialmente quando se trata de enfrentar uma disputa eleitoral, que muitas vezes, quase sempre, eu diria, ficam muito envolvidos apenas nos seus legítimos aspectos eleitorais. No entanto, tem uma possibilidade de aprofundamento que talvez faça a diferença das políticas e dos políticos que tratam desse assunto. Eu diria que a habitação, no nosso caso, do Rio de Janeiro, no censo, ela tem características locais, mas, sobretudo, tem um traçado de políticas públicas nacionais. Na crise de moradia das cidades brasileiras é um dos exemplos paradigmáticos. Aí, esta é uma matéria que o Jornal do Globo publicou no sábado, que eu busquei colocar aí porque me parece muito exemplar. Eu não tenho a confirmação que o ministro Olívio Dutra tenha de fato dito tal como o Globo publicou no seu discurso que o ministro fez na ONU na sexta-feira. Mas, com essa ressalva, procurei no site do Ministério das Cidades, até hoje, antes de vir para cá, ainda não constava o discurso do ministro. Então, com essa ressalva, eu gostaria de abordar alguns aspectos que ele trouxe para nós, porque fazem parte de um consenso quase com que se trabalha a questão habitacional brasileira e que me parece, em grande parte, um grande equívoco também. Reconheço a grande virtude de se ter um ministério próprio à cidade, é indispensável, é uma decisão política importantíssima que o governo Lula tomou. O ministro das Cidades é uma pessoa que tem uma vida política rica, foi prefeito de uma capital, Porto Alegre, governador do estado, do Rio Grande do Sul, tem assessorias muito boas, muitos secretários nacionais oriundos da universidade, com experiência política e administrativa e teórica. Não obstante isso, alguns conceitos que são apresentados na ONU como representação do governo brasileiro, de certo modo, entram em contradição com as potencialidades do desenvolvimento urbano brasileiro. É isso que eu gostaria de destacar preliminarmente. O ministro disse que o número de favelas cresceu 150% em 2 anos, entre 99 e 2001. Eu não quero contestar o número, mas eu quero destacar que é quase impossível que isso tenha ocorrido. Deve haver um equívoco aí. 150% a mais no número de favelas em 2 anos é possível. E esses 2 anos não são diferentes dos últimos 2, 3 anos. Então hoje nós teríamos 500 vezes mais por cento a mais de favelas do que tínhamos em 99, o que me parece impróprio. E de fato isso ocorre num momento em que e esse é o aspecto
eu gostaria de destacar, em que a questão da moradia do pobre brasileiro, em geral, favelas e loteamentos irregulares, praticamente é instrumento de satanização. Tudo passa a ser de ruim que ocorre na cidade, inclusive a violência urbana, passa a ser devido às favelas das grandes cidades. O que me parece um exagero, me parece uma hipótese que cientificamente não se comprovará. E quando essas questões bombásticas são colocadas, reforçam esse entendimento que me parece pernicioso. As favelas, de fato, são um problema muito grande, sobretudo para quem precisa morar. No entretanto, elas respondem, em grande parte, pela adesão que o povo brasileiro fez a viver segundo o modelo ocidental de desenvolvimento. A segunda afirmação do ministro é que as empresas privadas só atendem a 30% do mercado de moradias. Ora, isso aqui estou falando, peço desculpas, porque é uma afirmação muito simplificada, embora seja exatamente o que está dito na entrevista, não tem desdobramento disso no corpo da entrevista, e dito desse modo, dá a impressão que a iniciativa privada produz 30% das moradias, e como são 100% das moradias produzidas, os outros 70% seriam de natureza governamental. O que não faz sentido. O que provavelmente o ministro quis dizer é que as empresas constituídas produzem 30%. E implícito nessa informação está dito que praticamente os outros 70% são de iniciativa das famílias. Porque quase nada é de iniciativa governamental. Então, quando se diz assim, dá a impressão que o governo está produzindo 70%. Não é verdade. O governo não produz nem 5%. E nos últimos 10 anos não produziu nem 10%. Então, são as famílias, pobres sobretudo, as que se responsabilizam na poupança do dia a dia, produzir as suas casas segundo as suas possibilidades, que são sempre muito precárias. 70% da população não tem renda para se candidatar ao crédito disponível para habitação. Dá a impressão também que tem crédito disponível para habitação. Não tem crédito para habitação. É uma ilusão dizer que os recursos disponíveis na Caixa Econômica são créditos para habitação. São contabilmente disponíveis. Mas entre a prática e a teoria tem uma distância que faz com que não só os créditos não sejam tomados, como se eles viessem a ser tomados na sua integralidade, não alcançasse 20% da demanda habitacional brasileira. Então, isso é dito, 70% não tem renda para se candidatar ao crédito disponível para habitação, é uma verdade também, mas também não tem crédito. Se tivesse, não teria acesso, e se o crédito, se a família não tem renda para se candidatar ao crédito, é preciso que o crédito chegue à família, de algum outro modo. Porque se não houver crédito para a produção habitacional, nós não teremos como romper o círculo vicioso da irregularidade urbana e da precariedade com que as pessoas precisam viver na cidade. As duas vertentes dessa afirmação precisam de uma outra resposta. As favelas resultam da migração em massa do campo para a cidade. Este é um mito. Não é verdade que as favelas brasileiras, sobretudo as grandes cidades, resultem disso. Desde os anos 60, pelo menos, já não é assim que ocorre. E na cidade do Rio de Janeiro, desde 1985, não tem como se afirmar algo semelhante a isso. A população favelada do Rio de Janeiro tem as mesmas origens que a população da cidade formal. Em primeiro lugar, são originários da própria cidade. Em segundo lugar, são originários do estado do Rio de Janeiro. E em terceiro lugar, uma percentagem não superior a 5% são resultados de outros estados da União. E não do campo necessariamente. Cidades menores, sim. O investimento de 13 bilhões
bilhões de reais nos próximos 20 anos permitirá a universalização do acesso à moradia. Esses 13 bilhões, não está dito na matéria, mas eu suponho que sejam por ano. Embora hoje, por ano, não tenha mais de 500, 600 milhões. Mas num desejo de que as políticas nacionais se destilem mais à produção de recursos para a habitação, para as cidades, o ministro diz que 13 bilhões nos próximos 20 anos permitirá a universalização do acesso à moradia. Também me parece um equívoco. O Brasil constrói moradias todo ano, cujo custo somado alcança 35 a 40 bilhões de reais. Este é um dispêndio que a economia nacional faz na produção de habitação. 13 bilhões é um terço disso. E justamente, mais de 70% são entre as famílias pobres. Portanto, se se investir 13 bilhões, de modo que está colocado nas políticas tradicionais, nós não estaríamos alcançando mais do que 40% da demanda. Então, a cada ano, vai se somar um outro tanto. Então, é infinita essa resposta para essa equação. Não tem prazo de 20 anos. Bom. Essa curva aqui mostra, nos últimos 60 anos, como diminuiu a mortalidade infantil. Então, de 150 crianças que morriam antes de 1 ano de idade, em 1940, que oferece melhores condições de saúde, melhores condições de trabalho, melhores condições de educação, que permitiu diminuir a mortalidade infantil e aumentar a esperança de vida ao nascer. Então, a cidade, ao invés de ser problema, é uma solução nesse sentido. E é óbvio, se mais gente está morando, vivendo mais tempo, morrendo menos, e isso é uma vantagem da vida urbana, é ao mesmo tempo a causa do crescimento da população urbana num período tão curto. Pode ir. Este gráfico mostra que a população total do Brasil, esta linha azul, cresceu desse modo nesses 60 anos. O vermelho mostra o crescimento da população urbana e aqui a população rural. Ó. A população rural desde os anos 60 cai. E ela não é a mais responsável pelo crescimento da população urbana do Brasil como um todo. Pode ir. A cidade cresce pelo aumento da população. Nós já vimos. Pode ir. Não. Aí. A cidade cresce com o desenvolvimento, com o aumento da população e com uma questão que passa desapercebida no nosso cotidiano, é que aumenta a nucleação familiar, porque cada vez as famílias são menores. Em obediência ao modelo de desenvolvimento ocidental a que nós aderimos, as famílias não são mais extensivas e se exige sempre, em cada novo casal ou uma família, até de uma pessoa unifamiliar, uma casa. Então, nós tínhamos, no começo desse período que eu estou me referindo, um índice de 6 pessoas por domicílio, hoje nós temos 3,5 pessoas por domicílio. Vamos ter 2,5 pessoas por domicílio nos próximos 15 anos. Então as nossas cidades vão crescer muito, Niterói vai crescer. Niterói vai precisar construir, talvez, mais 25% da seu parque imobiliário sem aumentar uma pessoa na sua população, na próxima geração. Assim como, então isso aparenta para as pessoas como se estivesse aumentando a população. Não é verdade, não aumenta a população, mas aumenta a cidade. E aumenta também porque a população melhorando de vida, as casas vão melhorar. As casas melhorando de vida, as pessoas melhorando, vão exigir mais serviços, mais equipamentos. Então a cidade vai aumentar também por isso. Quando a cidade vai aumentar, e aí eu volto à questão original, no meu ponto de vista, ela não deve aumentar na sua área de ocupação. Quanto mais ela expandir, mais difícil. É como a questão da tireoide. Alguém já deve conhecer que quanto mais fica enfraquecida a glândula da tireoide, mais ela cresce. Quanto mais cresce, menos produz.
até que haja uma intervenção, tenha que fazer uma cirurgia e aplicar remédios adicionais para que isso fique estabilizado. A questão da cidade, de certo modo, poderíamos fazer uma metáfora. Neste tempo de metáfora, né? Podíamos fazer uma metáfora nesse sentido. Quanto mais ela se expande, mais difícil será ela ter saúde. Aí, uma demonstração desta observação que eu fiz, o Brasil no urbano cresceu assim, a população, esse traço de baixo, e, no entanto, os domicílios urbanos do Brasil cresceram assim. Os domicílios, aqui essa pizza mostra que nos últimos 9 anos, entre os dois censos, 1991 e 2000, o Brasil construiu 11 milhões de domicílios. 11 milhões de domicílios urbanos é o que tem Portugal, 3 vezes Portugal. O Brasil construiu uma quantidade de domicílios equivalente ao país Portugal a cada 3 anos. E desses 11 milhões de domicílios, a parte verde é pelo aumento da população urbana. E a parte roxa é pela diminuição do tamanho da família. Nos próximos anos, este roxo vai tender a chegar à metade. Bom, aqui tem um outro mito, que os migrantes preparados para a vida urbana vão constituir as favelas. Nesse período que me referi, o Brasil tinha 2 milhões de domicílios urbanos. Hoje tem 37 milhões. Aumentou 18 vezes e meia. Pode ir. Mas o crescimento desordenado decorre da inexistência do reconhecimento do direito dos modos de habitação e a cidade. Do seguinte modo. Aí, ó. Nesse período em que o Brasil construiu esses 35 milhões de novos domicílios, a parte vermelha é o que os governos federais, todos os governos federais, todos os governos estaduais somados, todos os governos municipais somados, todos os recursos do BNH, todos os recursos da Caixa Econômica, todos os recursos de todos os bancos somados, produziram mais ou menos 20%. E o amarelo é o que a poupança familiar sozinha respondeu. E claro, a poupança familiar sozinha é quase toda ela localizada nas áreas pobres, de favelas e loteamentos irregulares, que é onde o povo pobre tem condições de ir construindo pouco a pouco a sua casa. Isso nos últimos 60 anos, desde que o Brasil se industrializou. Mas nos últimos 9 anos, entre 91 e 2000, a situação piorou. Dos 20% que os governos produziam, com tudo somado, só ficaram 10%. Daqueles 11 milhões de domicílios que eu me referi, que o Brasil construiu em 9 anos, só 1 milhão e 200 mil foram produzidos com recursos, financiamentos ou créditos da poupança coletiva, governos somados, etc. É claro que isso responde pelo quadro de dificuldades pelos quais as cidades brasileiras têm que passar. Não há outra forma. O Brasil não é diferente das outras sociedades do seu estágio de desenvolvimento. Mas o Brasil foi capaz de produzir, este mesmo período aqui, ó, em que construímos 11 milhões de domicílios, onde só 10% teve crédito, o Brasil foi capaz de produzir 15 milhões de veículos, onde praticamente para todos eles teve crédito. Então, se o Brasil teve condições econômicas para produzir veículos financiados, teoricamente teria que ter condições para produzir domicílios financiados. E quando a indústria automobilística passa por dificuldades, os governos, todos eles, hein? Todos eles tratam de socorrer. Diminuem os impostos, aumentam os prazos, criam linhas de crédito. Mas, nesse mesmo período, nós não tivemos
políticas habitacionais nem urbanas do nosso país. Esse quadro de dificuldades cria isso que nós estamos vendo aqui. Ó. O Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, em 1982 produzia mais ou menos 25 mil domicílios novos por ano. No ano 2000, produziu 35 mil domicílios novos. Está essa linha aqui. Ó. E essa linha de baixo são os domicílios regulares. Vejam só, enquanto em 1980, mais ou menos pouco menos de 50% dos domicílios que o Rio de Janeiro construía eram regulares e outros 50% eram irregulares, nos anos 2000, só 25% é regular. Menos de 25%, pouco mais de 15% é regular. E o restante é irregular. Eu não acredito que as outras cidades da região metropolitana estejam muito diferentes do Rio. Talvez Niterói um pouquinho, que tem mais classe média proporcionalmente, mas na soma geral da região metropolitana deve ser isso. A tal ponto que esta é a relação. 20% aqui, regular. É claro, por que as famílias, na pobreza, na dificuldade, tendo que poupar um dinheirinho para comprar um saco de cimento? Mesmo as famílias não tão pobres, famílias de classe média, como é que nós vamos fazer? Dentro da regularidade, se na regularidade só tem ônus. Se a regularidade tivesse o bônus do crédito, aí elas poderiam ser incorporadas à regularidade urbana. E a regularidade urbana é uma condição essencial para que as cidades tenham uma qualidade superior. Este é o quadro do município do Rio de Janeiro. Vejam só, os pontos em vermelho são as favelas e os pontos em roxo são os loteamentos irregulares. Nos últimos anos, as favelas dão lugar também aos loteamentos irregulares como alternativa de habitação para as populações pobres. Então nós estamos vendo aqui se distribuir ao longo do tempo até a Zona Oeste a expansão dessa irregularidade. Nós acreditamos que, por baixo, 40% hoje é absolutamente irregular. Mas se formos tratar de um modo mais realista, talvez se inverta. 60% é irregular na produção imobiliária e habitacional na cidade do Rio de Janeiro. Diria então que a habitação como instrumento do desenvolvimento social precisa privilegiar o investimento público no espaço público. Isto é, governador, a defesa que se faz é que, ao invés dos governos investirem na produção de casa, os governos investam na produção de cidade. Isto é, ofereçam a infraestrutura, os equipamentos, os serviços que só o coletivo pode oferecer. E isso para a grande maioria da população já estabelecida em lugares consolidados da nossa cidade. Mas é claro que não é suficiente só isso. Para cada família que o governo atenderia, teoricamente, construindo uma casa, são 6 famílias que poderiam ser atendidas com todo o serviço e equipamento de infraestrutura. Portanto, o valor que, teoricamente, cada casa produzida pelo governo, não pelo crédito do governo, não é pelo crédito, eu não estou me referindo a financiamento, estou me referindo à ação governamental de produção de moradia. Para cada moradia que o governo aplicar recursos para construir uma, 6 famílias poderiam ter atendimento superior com o mesmo recurso. Então, a prioridade, nesse caso, seria para investimento público em espaço público, infraestrutura, etc. E que o investimento público, nesse sentido, potencializa o investimento que as famílias fizeram. E se as famílias já construíram as suas moradias, elas tendo as infraestruturas que só a coletividade é capaz de produzir, se potencializa a expansão dos benefícios que as famílias já alcançaram.
No entanto, isso é para o que já existe, para o que já está consolidado. Agora, para as novas moradias,